vai receber uma mensagenzinha aí. Como normalmente a gente pede, né, para que todos que puderem abrir a câmera, né, no início e no final. A música inicial é com nossa amiga Nil. Eu só não lembro quem é a prece. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eric, respire aí. Tenha fé. É Jaque? Não, é só mediação. Você já está pegando a mediação para você além da palestra, então respire. Ah, pronto, fica. Fica aí. É porque eu não tinha Eric, sou visto eu, a quem era. inicial. A Pronto, Chamou a inicial. responsabilidade, chamou a responsabilidade. isso aí. Tô quietinho agora. Vou até fechar o microfone. Então, boa noite, gente. Boa noite, especialmente aos novatos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. A gente está, nesse momento, às 8h01, iniciando o nosso encontro de toda terça. Lembrando que nós somos um grupo que... Ai, eu vou abrir a câmera, né? Pra vocês saberem o que vocês estão falando. O cabelo tá arrumadinho hoje. Esse aqui é um grupo que toma como base os ensinamentos de Allan Kardec, mas como livres pensadores, aprendizes, professores, a gente toma esse fundamento e expande. Abriu minha visão, jeito de amor. Eita, Nil! A gente toma esses fundamentos para expandir o nosso conhecimento e compreender sobre a espiritualidade, tá? Esse grupo. Então, a gente já inicia agradecendo a vô Antônio, vó Benedita e Bela, que são os mentores desse grupo. E aí a gente dá início com a música, que é Nil, a música inicial, que é com Nil, a oração inicial, que é com Emily, a oração final, que é com Thaís, eu estava procurando Thaís, e a música final com Fabi. Então, o microfone é de Nil. Tá fechado seu microfone, Nil. Boa noite para vocês. Eu estou com a garganta, tipo assim, engoli um machixe e puxou pelo cabo, assim, sabe? Tá com uma gargantazinha assim ainda meio... Mas eu vou cantar para vocês, e eu gosto de cantar sempre as músicas que me tocam, que me traz emoção, que eu vejo que pode levar emoção a cada um de vocês, né? Não ouçam muito minha voz, não. Preste atenção na letra da música, e que mexe, né? Mexe com o emocional da gente, deixa a gente feliz. Então, com essa música, eu tenho certeza que vocês sentirão essa paz. Então, eu peço que vocês fiquem assim, quietinhos, e que pensem em coisas boas, em lugares que vocês estiveram, e que de tudo de melhor venha nesse momento nos seus pensamentos, tá certo? É uma música de Roupa Nova que eu gosto muito. Então, vamos lá. Abriu minha visão o jeito que o amor, tocando o pé no chão, alcança as estrelas, tem poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Para o amor não existe fronteira, tenha presa quando quer, não tem hora de chegar e não vai embora. Chamou minha atenção a força do amor, que é livre para voar, durar para sempre. Quer voar, navegar outros mares, dá um tempo sem se ver, mas não vai embora. A saudade vem, quando vê não tem volta, mesmo quando quis morrer, de ciúme de você me fez falta. Sei, não é questão de aceitar, sim,
Não sou mais um a negar, a gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, se o amor nos dá asa, mas volta para casa. Sei, não é questão de aceitar. Sim, não sou mais um a negar. A gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asa, mas volta para casa. Abriu minha visão, o jeito que o amor, tocando o pé no chão, alcança as estrelas. Tem poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Para o amor não existe fronteira. Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar e não vai embora. Sei, não é questão de aceitar. Sim, não sou mais um a negar. A gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asa, mas volta para casa. Sei, não é questão de aceitar. Sim, não há nada que eu possa fazer. A gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asa, mas volta para casa. Sei que o amor nos dá asa, mas volta para casa. É isso aí. Linda música, Ninho. Eu amo. Gente, vamos iniciar fechando os nossos olhos, nos conectando com Deus, com nosso irmão Jesus Cristo, com os nossos mentores e com os mentores que estão conduzindo o nosso estudo. Senhor, agradecemos pela sua doce presença e cuidado com a nossa vida. Que em todos os nossos dias o teu bondoso Espírito nos conduza por terreno plano, que nos ensine a esperar pelo seu tempo, segura nossa mão e aumenta nossas forças na caminhada da vida. Nos conduza pelo melhor caminho, quando guiando nossos passos, nos protegendo de todo mal, aumenta a nossa fé e renova a cada dia nossa confiança em ti. Que o Senhor nos guie para o caminho mais iluminado, para as relações saudáveis, para os encontros de paz e dias mais bonitos. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os maus e males, que assim seja. Que assim seja. Eric, agora o microfone é seu, à vontade. Você quer me passar o host para você falar Não, mais porque eu vou. tranquilamente? Daisy falou comigo isso agora, só que eu vou apresentar. Eu fiz uma apresentação no PowerPoint, que eu Mas gosto de. você não tem a opção de compartilhar, de mais de uma pessoa compartilhar. É?
Quer ver? Olha aí, clica na setinha do share screen, vê se não tem a opção aí de múltiplos participantes Pronto, compartilhados. botei aqui, deixa eu botar para você o rosto. Eu acho que você vai ter que fazer a mesma coisa, é você que vai ter que fazer agora para poder compartilhar, Já está selecionado. tá? Então pronto. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Tá todo mundo me ouvindo bem? Positivo? Tá, Pronto. Érico? Tá muito bom. Ação e consequências. Deixa eu só tentar minimizar isso aqui para poder ver as coisas que eu escrevi, senão eu não consigo ver. Eu já começo, né, como normalmente eu gosto de fazer. Se ele puder ir. Eu gosto de começar sempre com o conceito das palavras iniciais do título, né? Então, ação e consequências, ação, né? Ato ou efeito de agir, ato feito, evidência, efeito e resultado de uma força produzida por um agente sobre algo ou alguém. Faculdade ou possibilidade de agir, de executar alguma coisa. Disposição para realizar coisas, energia, movimento, modo de proceder, comportamento. Acontecimento ou fato imprevisto e inesperado, ocorrência. E é interessante que a ação é uma palavra tão pequenininha, né? Mas a ação, se você for pegar, eu separei as que me foram convenientes, mas no dicionário do Michaelis, que foi onde eu peguei as palavras, as definições, a ação dá, eu acho que quase 3 páginas de definições. E consequência. Resultado natural, provável ou forçoso de uma causa. Efeito, resultado, conclusão obtida a partir de um raciocínio lógico, inferência, ilação, dedução. Efeito negativo das condições de saúde física ou mental. Dano, ferimento, sequela. Resultado relevante significativo de grandes proporções, alcance, importância e influência. Eu gosto de fazer isso só para a gente estar na mesma página, né? Para todo mundo entender mais ou menos sobre o que eu quero falar. E eu acho interessante que às vezes a gente ouve a vida toda uma palavra, mas não tem a curiosidade de pegar o dicionário para ver realmente o que ela representa. Então, como alguns de meus trabalhos necessitam que eu saiba um pouco mais, né, com profundidade, para poder representar graficamente essas palavras, então eu gosto de fazer esse tipo de pesquisa. E já começando, a superficialidade é a maldição de nossa época. A doutrina da satisfação instantânea é um problema espiritual primário. Richard J. Foster. Pessoal, uma das coisas que eu encontrei muito pesquisando sobre isso foi a questão da punição. A maioria das religiões, quando se fala de ação e consequência, fala de punições. E esse último ano eu comecei a me desapegar um pouco dessa questão, dessa relação que a gente tem, né, da ação e consequência, e de associar isso sempre com punições. E eu comecei a pesquisar muito sobre a gratidão, que é uma coisa que vai meio que na contramão, né, do que as religiões, de uma maneira geral, pregam. Tem algumas religiões que pregam muito essa questão da gratidão, mas a maioria se apega muito à gratidão. Como o Jaque falou no começo aí da fala dela, né, que nós somos um grupo que começou baseado no estudo do Espiritismo de Allan Kardec, que hoje a gente expandiu isso. Então, eu comecei a pensar bastante sobre essas questões. Esse ano fazem 30 anos que eu frequento o Espiritismo. Tem 20 anos que eu digo que eu sou espírita, né, que 10 foi só frequentando, assistindo palestra. Quando eu comecei a estudar, que eu comecei a dizer que eu era espírita, né? Que é um pouquinho diferente. Tem gente que diz, não, eu sou espírita, não sei o quê, mas vai lá, só toma passe, vê a palestra, bebe a aguinha fluidificada e vai embora. E eu questiono muito, o período que eu dei palestra em Salvador, eu questionava muito o que é que as pessoas faziam com o conhecimento que estavam adquirindo no centro espírita. Só uma coisinha, viu? A qualquer momento vocês podem me interromper
para perguntar, para contribuir, para tirar alguma dúvida. Não tenho problema nenhum com isso não, viu, pessoal? É que se deixar eu vou falando direto mesmo. Mas qualquer momento, se quiserem interromper para falar, por favor, fiquem à vontade. Então, a gente começa a entender que a espiritualidade é algo muito maior. E que nossas ações, elas repercutem de maneira muito potente na vida das pessoas, principalmente na nossa. Mas, de certa forma, ela impacta muito a vida das pessoas. Tem um psicólogo americano, eu sempre cito ele, o Sean Archer, é autor do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele diz assim, a vida de uma pessoa impacta em 1000 outras vidas. Então, imagine, né? A gente aqui, eu não lembro agora, deixa eu ver se eu consigo enxergar a quantidade de pessoas que tem na sala no momento, mas deve ter o quê? Umas 20 pessoas? 28 segundo 20, o Zoom. pronto, então 28. Pensa aí, nós somos 28 pessoas, nós diretamente estamos impactando 28.000 pessoas com o nosso conhecimento, com o nosso bom humor, com nossa gratidão, com o nosso prazer de viver a vida, com nossa alegria. Então, imagine se todas as pessoas, né, pensando em ação e consequência, conseguissem pensar dessa maneira, conseguissem entender que a possibilidade da gente fazer coisas boas, principalmente para a gente mesmo, vai impactar na vida dos outros. E a gente não pensa muito sobre isso, né? A gente pensa, meu Deus, fiz uma coisa ruim, vai acontecer tal coisa. E normalmente a gente só pensa nessa questão ruim. Quando a gente faz coisas boas, normalmente a gente não pensa, né? Dizer, poxa, fiz uma coisa boa aqui, vai acontecer tais coisas assim, assim. Inclusive, a gente foi ensinado, né, que se a gente fizer uma coisa boa, a gente não pode ficar se orgulhando, mas se orgulhando no sentido bom da coisa, né? Não é se orgulhar de fazer algo que prejudicou alguém, mas se orgulhar porque fez uma coisa boa, né? Tendo humildade, mas sabendo que a gente fez o bem, que a gente fez a coisa certa. E é muito difícil para a gente entender isso, porque nós fomos treinados a vida toda a termos uma humildade recolhida, né? Que assim, parece que é ruim você fazer o bem e dizer, poxa, né, eu fiz. E você não precisa mostrar para todo mundo, mas você precisa saber que você fez. E dentro de você, você saber que você fez a coisa certa. É muito diferente, né, do que você querer fazer uma coisa e saber, como diz aqui o Richard Foster, né, ter a satisfação instantânea. Eu fiz aquilo outro, eu ajudei, eu montei, eu dei dinheiro, eu dei uma cesta básica. É bacana você saber que você fez o certo, né? A consequência disso é você ter a sua consciência tranquila, você estar em paz consigo mesmo. Poxa, a setinha hoje não está me ajudando muito, não. As causas da felicidade não se acham em locais determinados do espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. É o que confirmam todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. E aí eu estou pegando do livro que a gente está estudando no dia de hoje. Como tem a ver com o tema essa passagem, eu só avancei um pouquinho, tá certo? Se eu não me engano, esse é o capítulo 20. Vontade, é falando sobre vontade. E a vontade tem muito a ver com ação e consequência. Porque é a partir da nossa vontade que nós criamos o nosso mundo. É a partir da nossa vontade que nós exercemos a ação. É a partir da vontade, né, que nós interferimos na vida dos outros. Então, como é que a gente pode, né, sabendo que o reino dos céus está dentro de nós, como é que a gente pode manifestar esse reino dos céus? Como é que a gente pode manifestar a espiritualidade no dia a dia da gente? Criando ações em que teremos muito mais prazer de saber que fizemos aquilo, né? Como diz Antônio, né? Teremos a satisfação de nos olhar no final do dia no espelho e saber que fizemos a coisa certa.
Como é que podemos manifestar isso? É difícil entender, né? Eu vou falar isso várias vezes, porque nós fomos treinados, de uma maneira geral, né, por uma sociedade que é machista, é misógina, né, é racista. Nós somos treinados a ver coisas de uma determinada maneira, pela religião também, pela política que nosso país exerce, pela educação doméstica que nós recebemos, né, que temos tudo isso estruturado. Então, como é que a gente consegue quebrar esse ciclo? Como é que a gente consegue entender que as consequências das nossas ações vão interferir nessa e em outras vidas? Porque não é um exercício fácil. Você começar a compreender que tudo que você está fazendo aqui tem repercussão em vários momentos. Inclusive, uma coisa que eu vi no Theta Healing e na Sechonoye, que fala que quando a gente resolve a nossa vida, a nossa encarnação nesta vida, ela repercute na vida dos nossos antepassados. Olha que coisa interessante também. Bernardo costumava dizer que nós vivemos em um presente contínuo. Não existe passado, presente e futuro. Então, se a gente vive em um presente contínuo, realmente é possível que nossas ações no presente repercutam no presente, é claro, mas também no passado e no futuro. Então, sabendo isso, como eu ainda posso tentar fazer escolhas erradas para a minha vida? Como eu ainda posso querer fazer coisas que eu sei que vão ter resultados negativos? Então, como é que a gente faz essa reflexão no dia a dia? Eu costumo brincar, né, falar que o homem contemporâneo perdeu a capacidade, aliás, duas capacidades muito interessantes. Primeira, de refletir sozinho, né? A gente hoje está o tempo todo, como diz o psicólogo Augusto Cury, com a síndrome do pensamento acelerado. Então, a gente está o tempo todo pensando várias coisas ao mesmo momento e não consegue parar para refletir. E se a gente não consegue refletir, me leva à segunda, né, que é o diálogo. Se eu não consigo refletir comigo mesmo, ter uma introspecção, né, vivenciar minha solitude, apreciar minha presença com meus pensamentos, eu não consigo dialogar da maneira que eu deveria com o outro. Eu me perco nos meus pensamentos quando eu vou dialogar com o outro, que também está perdido nos pensamentos dele. Porque, na maioria das vezes, também não faz esse exercício de reflexão interna. Então, quando as coisas acontecem, né, normalmente, e um dos grandes problemas hoje é a falta de comunicação no mundo, o que acontece nos leva a guerras, nos leva a sentimentos de raiva, de ódio, de egoísmo, né? Uma miríade de sentimentos muito ruins que atrapalham a vida da gente e que criam consequências não muito boas, né? Não permitem que a gente enxergue o que vai acontecer lá na frente, porque a gente está tão focado, né, no desejo que a coisa aconteça imediatamente, que a gente deixa de perceber que aquilo que é imediato, com o passar do tempo, pode nos fazer muito mal, pode ter uma consequência muito nefasta na vida da gente. Então, como é que nós vamos percebendo isso? É passando a nos observar no dia a dia, é passando a nos olhar com mais carinho, com mais amor, com mais emoção, né? Com mais gratidão. Então, é isso que vai permitir que a gente consiga fazer as coisas acontecerem. Jaqueline, eu não sei se tem pessoas entrando, não sei como é que está, mas o host tá tranquilo com você aí, né? Tá tranquilo, sim. Pronto, não é só para saber, que agora que eu me lembrei disso, a mania de ficar observando sempre. O mesmo pensamento está expresso, e aí continuando o texto lá, né, que é um texto só, o mesmo pensamento está expresso sobre outra forma, nos Vedas. Carregas em ti um amigo sublime que não conheces. A sabedoria persa
não é menos categórica. Viveis em meio a lojas plenas de riquezas e morreis de fome à porta. Sufis Ferdowses, ainda no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, As Potências da Alma. Percebam que o que eu estou falando aqui, né, nós deveríamos ensinar a nossos filhos, deveríamos ter sido ensinados por nossos pais. Nós fomos ensinados de uma maneira assim, como a religião ensina, né, na base da punição. Se você faz alguma coisa errada, imediatamente você é punido. Se você faz alguma coisa que ninguém sabe e de repente descobre lá na frente, você é punido. Então, o que é que a gente carrega dentro da gente que nos permite entender que este mundo é nosso, né? Nós vivemos neste mundo e nós estamos aqui não para sofrer, mas para vivenciar a vida da melhor maneira possível. Eu comecei a discordar de muitas coisas das religiões, inclusive esse ano eu comecei a brincar, né? A senhora perguntar, você é o quê? Rapaz, eu fui espírita por 30 anos. Hoje eu estou espiritualista, porque me permite uma amplitude muito maior. Inclusive, até no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, eu achei algumas coisas falando de forma punitiva, né, a respeito das ações dos espíritos. Então, muita gente diz, nós estamos aqui numa vida de provas e expiações. Pode até ser que estejamos numa vida de provas e expiações. Mas será que não podemos mudar isso? Será que nossas provas e expiações não podem ajudar outras pessoas? A gente precisa sofrer por isso? Eu comecei a refletir, a questionar muita coisa. Porque você começa a entender, né? E a idade também vai dando essa maturidade. Não foi uma coisa que eu, né? 30 anos não é tão rápido quanto a gente pensa. E eu comecei a compreender que a gente pode, sim, e deve ser responsável pelas consequências dos nossos atos, né, das nossas ações, mas por que não mudarmos nossas ações? Será que todo mundo vai morrer com a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim, né? A gente tem a possibilidade de mudar. E para mim essa é a grande esperança, né? Esse é o grande consolador, a mudança, a possibilidade de mudança, de aprender, de saber que mesmo tendo feito errado no passado, né, podemos fazer coisas certas para acabar certo. Deixa eu ver se eu lembro como é que Emmanuel disse para Chico Xavier. Poxa, eu não vou lembrar agora, que ele fala que nós não podemos mudar o começo, né, mas podemos fazer um novo fim. Não é exatamente assim, que eu não estou lembrando. Mas é básico, o teor é esse, né? Que o começo a gente não teve controle, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Mas agora que nós sabemos o que estamos fazendo, Eric, nós temos a possibilidade. não Nós podemos temos... mudar o passado, Isso. mas podemos Criar um modificar novo o fim. final. Exatamente. Muito obrigado, Danúzia. Então, é isso, né? Nós temos essa possibilidade. Nós podemos modificar o nosso final. Então, o que é que vocês desejam? Eu confesso a vocês que agora eu quero muito mais paz e tranquilidade, né, comigo mesmo, o que consequentemente afeta todo mundo à minha volta. Eu desejo, né, ter prosperidade, ter sabedoria, porque isso vai me permitir, né, ter a tranquilidade para atuar no mundo material e no mundo espiritual de uma maneira muito mais concreta, que impacte a minha vida, mas também impacta a vida das outras pessoas. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que nós podemos pensar sobre isso? Desperdiçamos nossa vida com coisas banais, fúteis. Percorremos o caminho da existência sem nada saber sobre nós mesmos.
sobre estas riquezas psíquicas, cuja valorização nos traria inúmeras satisfações. Ou seja, a partir do momento que nós temos domínio sobre, né, nosso espírito, nosso conhecimento, nossa mente, nossa alma, né? Eu vou lembrar uma frase que diz, tem lá no frontão de Delfos, em Atenas, na Grécia: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Então, a partir do momento que eu conheço a mim mesmo, né, que eu tenho domínio sobre mim mesmo, principalmente sobre a minha língua, né, que eu acho que é o órgão que mais causa danos na vida das pessoas, então, eu consigo dominar o meu espírito. Eu consigo dominar os meus pensamentos. Eu consigo dominar minhas palavras e minhas ações. Então, isso é o que vai me permitir o entendimento, o que vai me permitir as possibilidades em minha vida. Como é que eu vou fazer coisas que eu digo para os outros e eu mesmo não faço? Tinha uma coisa que meu pai dizia muito, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Os antigos usavam muito isso. Só que aí eu venho com um ditado mais novo, que eu acho muito mais interessante, que diz assim: a palavra move, o exemplo arrasta. Então, qual é o exemplo que nós estamos dando para a nossa juventude? Qual é o exemplo que nós estamos dando dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho? Como é que nós podemos cobrar dos outros coisas que nós não fazemos? Ou seja, a gente está criando um espaço de sofrimento para a gente, que é duplo, né? Porque a gente está pecando, porque a gente está mandando o outro fazer de uma maneira e nós estamos fazendo de outra, né? E eu falo duplo porque o mandar o outro fazer não significa que ele vai executar exatamente o que você está falando. Então, a gente tem uma dupla responsabilidade, né? Mas quando você faz o que você fala, facilita muito mais a sua própria vida, né? A nossa vida fica muito mais suave, fica muito mais tranquila. Podemos perceber que o que a gente vibra, né, é o que a gente atrai. Eu acho que de tanto eu falar, a maioria do povo aí que está mais tempo no grupo aprendeu isso, né? Similia similibus, né? Semelhante atrai semelhante. E no ano passado eu aprendi um mais interessante ainda, né? Que é o similia similibus curantur. Semelhante cura semelhante. Olha aí a responsabilidade que a gente tem na vida do outro. Mesmo que a gente não queira, minha gente, a gente tem responsabilidade na vida do outro. A gente interfere, né? A gente causa impacto, vou falar novamente essa palavra, a gente causa impacto na vida do outro. Por favor, Joelma, pode falar. Eu sempre costumo dizer que é bem importante a gente escolher quem são as pessoas que andam com a gente, né? Quem são as pessoas que a gente escolhe para ir em qualquer lugar, né? Para a vida, para ir fazer uma caminhada, para ir no barzinho, para ir em qualquer ambiente que seja, porque ou essa pessoa vai levar a gente para frente, ou essa pessoa vai levar a gente para trás. Ah, mas eu tenho consciência, eu não sou Maria, vai com as outras. Não necessariamente, porque com o passar do tempo você acaba se acostumando com aquilo que aquela pessoa está fazendo e está do seu lado, levando para você, e você acaba em algum momento fazendo algo, né, parecido, e quando você percebe, você já está na mesma sintonia que a outra pessoa e não na sua. Quando você falou em relação à mudança, né? Eu coloquei aqui no chat sobre a importância da gente entender quais são as nossas crenças construídas até aqui, porque a gente até pode perceber que a gente precisa mudar em algum ponto.
a gente só não consegue entender o porquê que continuamos repetindo padrões e por que a gente não consegue essa mudança. Quando a gente sabe que precisa mudar, mas não se movimenta para. E aí tem crenças que acabam fazendo com que a gente reforce esse comportamento de não fazer, de achar que é o certo, de achar que eu aprendi assim, como você falou, né, de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ah, minha mãe me ensinou que fazer dessa forma é o correto. Mas será que eu não posso fazer da forma que eu acho que é correto? Será que agora eu não posso construir algo diferente daquilo que eu aprendi e que faz sentido para mim? E entender essas crenças é importante porque você vai começar a identificar o que é meu, né, o que é seu, o que é de cada um, e o que é da mãe, do pai, do cuidador, da avó, do tio, daquela pessoa que ensinou para você. Então, a partir do momento que você identifica essa crença, que você sabe como ela funciona e sabe que esse ciclo ele se repete, aí você tem mais consciência e se sente mais confortável para poder mudar. Porque senão é fácil. Ah, eu preciso mudar. Preciso começar a fazer atividade física. Ok. E fica só nesse campo do preciso fazer, mas não consegue identificar o porquê precisa e o porquê não faz até aqui. Mas era isso, era para complementar o outro e esse. Muito obrigado, Joelma. Mas é verdade, você falou aí, você começou a falar das crenças limitantes, né, e da companhia. Eu me lembrei do Evangelho, né, que diz que quem com porcos anda, quem com porcos se mistura, farelo come, né? Que é uma coisa que virou até ditada, é uma coisa bem antiga. E que, se eu não me engano, está no Evangelho, na parábola que Jesus conta. E é verdade, isso que você falou é verdade, né? Às vezes a gente está na vibração tão baixa e está na vibração do outro, né? Porque a gente já está naquela vibração e vai atraindo pessoas com aquela mesma vibração e vai absorvendo, um vai absorvendo do outro, um vai causando impacto no outro, né? Então, é difícil sair desse ciclo, principalmente se for um ciclo de pessoas muito próximas. É difícil você enxergar um pouco além. E quando a gente começa a enxergar além, a gente diz, poxa, mas fulano está fazendo aquilo ali, não faz sentido. E aí você começa a falar com as pessoas, né? Você começa a perceber que as pessoas não estão te escutando. Quer ver um negócio interessante? Você falou aí disso. Eu lembrei das festas de rua aí em Salvador. Em Salvador eu ia muito para lavagem, né? Na minha época de juventude, era muito bacana as lavagens de Rio Vermelho, Pituba, Itapuã. Tinha as lavagens de faculdade também. Então, você via 3 grupos distintos, né? Era o grupo dos malhados, o grupo dos dançarinos e o grupo das mulheres bonitas, que era o alvo dos malhados e dos dançarinos. De vez em quando dava uma confusãozinha nisso aí, mas na maioria das vezes dava tudo certo. Todo mundo bebia, todo mundo dançava, todo mundo se pegava, ficava todo mundo feliz. Mas, entende? Existia um ambiente preparado para aquilo. Então, quais são os ambientes que a gente está frequentando? Quais são os locais que a gente está permitindo que a nossa energia circule? Porque isso vai permitir que a gente manifeste as nossas ações, né? Que a gente crie espaço para tomar ações boas ou ruins, e a gente vai sofrer as consequências disso. E eu não vejo isso como um ato de punição, né? Como as religiões dizem. Eu vejo isso como uma lei de causa e efeito natural. Você fez X, você vai obter Y. Simples assim. Não é uma coisa, não, porque você não pode plantar batata e querer colher melancia, né? Você não pode pegar uma erva daninha e querer colher uva. E é exatamente isso, Gelma. Por que eu devo ficar? Por que eu devo sair? Quais são as melhores opções para a minha vida? Minha gente, a maioria das pessoas não está fazendo esse balanço. Está todo mundo indo no fluxo, né? Está todo mundo...
acho que é psicólogo ele, um psicólogo húngaro, Mihaly Csikszentmihalyi, né, que tem a teoria do flow. Só que a teoria do flow dele, né, do fluxo dele, é para coisas boas, né? Você entrar em estado de fluxo e conseguir realizar coisas notáveis. Mas não, a maioria das pessoas está indo no fluxo, né? Curtindo a vida dos outros pelas redes sociais, perdendo tempo. E eu não estou me excluindo disso, não, porque de vez em quando eu me pego fazendo isso também. Eu não sou melhor que ninguém, nem diferente de ninguém, minha gente. Eu estou na mesma batalha que todo mundo. Só que eu já consegui despertar para algumas coisas e quando eu me toco, opa, estou fazendo isso aqui, eu não preciso mais fazer isso. Mas eu estou no mesmo fluxo que todo mundo. Então, eu não estou falando me distanciando, né, das coisas que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando me incluindo. E espero que todo mundo se sinta incluído, né? Como dizem os antigos, para o bem ou para o mal. Porque tudo faz parte da nossa vida. A dualidade faz parte da nossa vida. Mas o entendimento também faz parte. E a gente precisa querer, desejar o entendimento para despertar, para saber que o controle das nossas ações é puramente nosso. A gente não pode querer fazer uma coisa e culpar o outro. Ah, eu fiz porque fulano fez aquilo. Não, você pode até ter sido influenciado por fulano, mas a palavra final foi sua. Você fez, você agiu. Então não tem como chegar na hora, não, porque eu fiz. Tá. Fez sim. O outro inspirou, seja no mundo espiritual ou no mundo material. Mas você agiu, você permitiu a ação. Então a consequência vai acontecer. Então, como é que nós planejamos ações melhores e consequências melhores para nossas vidas? Esse é o grande X da questão. Quando Deise propôs esse tema, eu fiquei pensando, caramba, ação e consequência. Porque temos muitas coisas, né, muitas coisas que eu dei uma passada de olho, dei uma lida, pesquisei, estudei, tudo falando sobre punição, punição, punição. Não, não é isso. O nosso grupo não está aqui para ser mais um grupo para dizer, não, eu vou perpetuar o ciclo, né? Você fez uma ação, você vai ter que ser punido. Não é isso. Minha gente, nós temos possibilidades. É isso que nós temos. É isso que esse texto de O Problema do Ser, do Destino e da Dor está falando, né? As potências da alma. Uma coisa que me impressionou nesse capítulo 20, uma palavra que surge várias vezes é vontade. Vontade, vontade, vontade. Pô, vontade é um negócio que realmente, né? A nossa vontade materializa coisas, a nossa vontade faz manifestar coisas no mundo material. Então, como é que eu mudo a minha vontade para que ela me beneficie e beneficie todos aqueles que estão ao meu redor? Para que eu e todos os meus tenhamos consequências positivas. Como é que a gente faz isso? Essa é a grande questão. E quando a gente começa a se perguntar sobre isso, aí fica muito mais fácil. Por quê? Porque a gente começa a criar um caminho. Ontem eu vi um cara falando um negócio interessante, né, da minha área, de uma das minhas áreas de trabalho, né, do design, e aí ele falando que estava na faculdade e o professor pedia, né, uma aula de inovação dentro do design. E o professor pediu para que eles começassem a pesquisar sobre determinado assunto e gerar ideias. Só que o professor, ao invés de pedir 30, ele pediu 300 ideias diferentes. E aí todo mundo no começo achou um exagero, achou uma coisa esquisita. Pô, 300 ideias? Quem consegue fazer isso? E aí começaram a fazer o exercício, o professor instigando, começou a fazer o exercício. Depois de um tempo fazer, e não era de uma aula só não, viu? Toda aula ele pedia 300 exemplos diferentes. E aí o que foi que aconteceu de interessante? O que foi que eles perceberam? Que os primeiros 30 a 50
insights que todos os alunos tiveram eram basicamente iguais. E a partir desses 30, 50, né, quando foi ultrapassando isso, é que começaram a surgir as ideias geniais, as ideias interessantes, as ideias realmente de inovação. O que é que eu quero dizer com isso? Que esse exercício de repensar nossas vidas só vai fazer sentido a partir do momento que nós consigamos fazê-lo todos os dias a partir de agora. Que nós consigamos exercitar, né, o que nós queremos para a nossa vida, objetivos, propósitos, metas, né? Pode soar meio coisa de coach ou de psicólogo, mas é uma coisa para a vida, minha gente. E que faz muito, pelo menos para mim, tem feito muito sentido, né? Repensar as coisas que eu quero para a vida, as coisas que eu estou fazendo. Eu, há um tempo atrás, me restringia em muitas coisas, principalmente na parte de finanças. E não por uma questão de assim, nem de ser pão duro, nem de ser mão aberta demais, simplesmente por não querer fazer as coisas, não querer me dar o trabalho de fazer determinadas coisas. E nessas férias, meu irmão está se formando em Direito em Maceió, e eu, junto com minha mulher, com meu filho, a gente resolveu que a gente ia. E uma coisa que ela sempre tem falado para mim, não é de agora, ela sempre falou, mas agora a gente está começando a concretizar isso. Ela diz, Eric, as pessoas fazem esforços para poder viajar para ir para o enterro. Mas as pessoas não fazem esforço para viajar para momentos de alegria. Momentos que vão marcar a vida daqueles que a gente ama. Então, qual é a consequência disso na vida da gente? A gente tem uma vida muito mais triste porque a gente só faz esforço na morte. Então, a partir desse ano, né, a gente começou um esforço na alegria, na celebração da vida. Porque esses momentos são o que fazem a vida bacana, digna de ser vivida, interessante de ser vivida. É isso que faz, é isso que dá sentido à vida. Então, são essas ações que vão criar consequências boas. São essas ações, né, mesmo que aperte a gente financeiramente, mesmo que faça com que a gente, né, esprema lá, né, fatia a viagem 10 vezes, 500 vezes, se puder. Mas é o que a gente vai levar com a gente, as memórias que a gente está criando. Uma frase que eu vi, eu não lembro de quem é essa frase, por favor, não me pergunte, porque eu não vou saber de quem é. Eu até anotei para não esquecer. Mais forte que o tempo, só a memória. E aí eu fiquei refletindo esses dias, né? Porque eu tenho anotado em alguns lugares essa frase. Eu acho que está no meu celular, está na minha agenda. Tem alguns livros que eu anoto. Eu sempre que me lembro dessa frase, eu anoto. Mais forte que o tempo, só a memória. E aí eu comecei a refletir. Se você pensar nos obsessores, o que é que mantém eles no propósito deles, de querer fazer o mal a alguém que fez mal a eles? A memória, minha gente. A memória do que foi feito para eles, a lembrança. Então, qual é a consequência disso para a vida desse espírito? Ele vai fazer com que esse espírito passe, ao invés de encarnar, várias encarnações perseguindo aquele que foi objeto da tristeza dele, do desamor, né? Da incerteza que ele teve em outra vida. Então, que tristeza isso. Ele, além de ter as consequências pelo que aconteceu com ele na vida passada, ele ainda vai colher as consequências do que ele está fazendo nessas vidas todas. E quando ele reencarnar, e aí eu digo não como forma de punição, mas como lei de causa e efeito, ele vai sofrer pelas coisas que ele fez. E até ele entender isso, vai demorar um tempo. Então, vou até ler novamente. Mais forte que o tempo, só a memória. Então,
como nós podemos fazer memórias boas, decorrentes de boas ações e que vão gerar boas consequências para a vida da gente. Esse, eu acho que é o grande questionamento que eu vou deixar na noite de hoje. Tem mais algum? Eu acho que tem mais 2 ou 3 slides aqui. Esse eu tirei da Bíblia. Se eu não me engano, são Provérbios de Salomão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Olha que riqueza, minha gente. Será que todos nós podemos nos orgulhar, né, no final do dia, como diz Antônio, olhando no espelho? Então, que possamos pensar o bem sempre, que possamos desejar o bem sempre, porque se lembrem que tudo que a gente deseja, tudo que a gente vibra, vai e volta atraindo coisas para a vida da gente. Eu não sei vocês, mas eu ultimamente estou querendo atrair muita coisa boa. Estou querendo atrair riqueza, sabedoria, saúde, prosperidade, né? Eu estou querendo que as coisas boas permeiem minha vida. Por favor, Jaqueline, pode falar. Eu não ia levantar a mão agora, não. Ia levantar a mão quando você acabasse. Eu estava procurando uma reação de eu também. Mas já que eu abri o microfone, né? Eu acho interessante o quanto, em diversos momentos, você ressaltou que responsabilidade é diferente de punição. E é importante, muito importante a gente ressaltar isso, justamente por algo que você disse lá no começo, que a gente cresceu, foi formado, foi educado Treinado, né? numa sociedade que ressalta a punição. Então, uma vez eu ouvi uma fala que dizia assim: responsabilidade nada mais é do que a nossa habilidade de responder a algo. Então, se eu fiz algo, se eu plantei uma semente, eu tenho algo a colher. A semeadura é livre, a colheita é com base na semeadura, né? Como você falou, você não tem como plantar uvas e colher maçãs. Mas é muito interessante o quanto a gente precisa lembrar disso, né? O quanto a gente vai alimentando essa cultura de medo, né? Essa cultura de punitivista. Então, se você fizer uma coisa errada, você vai ser punido. Se você fizer andar fora da linha, Deus está te vendo, viu? Até esse Deus que é cheio de amor, ensinam tanto ele como um Deus punitivo. Então, eu diria que um dos passos mais importantes, não sei se o mais importante, mas para mim está dentre os mais importantes, de responder todas essas questões que você trouxe, do nosso propósito, do que a gente tem feito na vida, do que a gente pretende deixar aqui, do que a gente pretende levar com a gente, é a gente entender que isso é responsabilidade nossa. E a gente começar a levar essa responsabilidade de uma forma mais leve, sabe? Não com o peso de eu tenho que fazer porque é responsabilidade minha, mas, cara, se isso é responsabilidade minha, eu posso dar a isso o curso que eu quiser e o curso que eu entender que é melhor. Então, são pequenas coisas que quando a gente vai entendendo o que está por trás daquela ideia, o que está por trás da ideia que a gente tem formada, isso pode nos ajudar a ir mudando alguns padrões, como esse, por exemplo, de nossa, mas é minha responsabilidade estar aqui toda terça, cara, que pesado, e se eu chegar atrasado, e o que vai acontecer se eu não vier um dia? É sua responsabilidade porque você tem escolha. E o que você faz com a sua escolha?
Então, são coisas que é interessante da gente ir repensando, como você falou, né? E mudando até para mudar também as vibrações que a gente tem. Muito bom, Jaque. É interessante que você foi falando aí, foi me lembrando algumas coisas, né? Bernardo que costumava falar muito sobre isso, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu, quando começo a dar aula, no meu primeiro dia de aula, eu falo duas coisas para os alunos. Todo curso que eu dou. Eu só vou exigir duas coisas de vocês. Respeito e responsabilidade. Você está falando sobre responsabilidade, né? Eu falei bastante. E eu falo sobre isso. Respeito pelos outros, pelo que é dos outros. Responsabilidade pelo que é seu e pelo que você faz dentro da sala de aula. Então, sempre que alguém começa a se exceder com alguma brincadeira, eu olho para a cara e só falo isso, respeito e responsabilidade. As pessoas se lembram na hora. E aí para e fala, ô, professor, desculpe. E é interessante, né, essa coisa que você falou da punição, né, das coisas que acontecem, de como a gente é treinado. Eu lembrei do meu período também, né, outra coisa que eu lembrei, o período de Londres. Londres é a cidade mais vigiada do mundo. E as pessoas lá, né, principalmente os brasileiros que eu conheci, faziam muita besteira, faziam muita bobagem. E aí, uma vez me perguntaram, você não tem medo, não sei o quê, porque tem câmera aqui, tem isso, aquilo. Eu falei, rapaz, eu tenho um sensor, um juiz na minha cabeça que é muito mais potente do que essas câmeras aí. Então, o que é certo, o que é errado. Eu não preciso de ninguém me dizendo isso. E é uma coisa que, assim, é uma coisa minha, não foi, isso aí eu não fui ensinado, não fui treinado a isso. Eu tenho isso desde criança. E para mim, graças a Deus, foi uma coisa que sempre deu muito certo. Eu saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Às vezes me limita em algumas coisas, porque eu termino me engessando, né? Ficando rígido em alguns momentos, mas na maioria das vezes me livra de coisas muito piores, né? De situações muito piores, porque eu termino me preservando, né? E aí eu comecei a descobrir o momento de me preservar e me permitir, que eu acho que é isso que todo mundo deveria fazer, né? Quando eu posso me preservar de determinada situação, quando eu posso me permitir. Tanto é que quando acontecem coisas assim que são completamente fora do meu comportamento, quem me conhece olha para minha cara e fala, Eric, você, né? E não estou falando de coisas ruins, não, minha gente. Estou falando de se permitir coisas boas, de ter alegria, sabe? De curtir o momento, de entender que aquele momento você pode relaxar e fazer a coisa acontecer, que as consequências vão ser boas, não vão ser consequências ruins. Então, é isso que a gente tem que compreender e trazer para a nossa vida. Uma coisa que eu sempre falo para os outros, principalmente dia de aniversário, né? Dona Leda hoje está fazendo aniversário, eu sempre digo, tudo de bom para a gente sempre. Porque de ruim já acontece um monte de coisa no mundo. Então, que a gente atraia tudo de bom para a vida da gente sempre, minha gente. Vibrem alegria, vibrem gratidão, vibrem prosperidade, vibrem saúde. Vibrem coisas que vão fazer bem. Semeiem coisas que vão fazer bem. Não adianta a gente ficar nessa coisa de, não, porque está acontecendo. Vai acontecer coisa ruim o tempo todo no mundo. Na vida da gente, na nossa família, vai acontecer. Porque não tem santo na vida da gente, não tem. Ninguém é santo. Ninguém é certinho o tempo todo. Em algum momento vai dar algum problema e você vai perder a cabeça, você vai fazer alguma bobagem. Mas se você estiver preparado, treinado de outra maneira, né? Treinado em bons pensamentos, treinado em atrair, né? Bons espíritos, em vibrações positivas, garanto a vocês que vibrando positivamente, os espíritos que estão naquela vibração de fazer o bem vão acompanhar você e não vão permitir que espíritos que estão em outra vibração, né, se aproximem. E o contrário também é verdadeiro, viu, minha gente? Se você estiver na vibração ruim, o que você vai atrair de coisa braba, né, de coisa ruim para a vida é natural. É lei de causa e efeito. Pode falar, Danúzia. Por favor.
Desculpa ela interromper, mas você falou que podia. Claro, pode falar. Hoje, quando eu li o card, eu lembrei dessa questão do livre-arbítrio. E lembrei automaticamente das meninas que sempre estão falando, né? Principalmente Cássia, ela sempre fala até onde vai o nosso livre-arbítrio, né? E tem até um filme, não sei se você já assistiu, se vocês já assistiram, que o nome do filme é Causa e Efeito. É muito bom, é um filme espírita, né? Para quem não assistiu aí, recomendo. É interessante você falar, Eric, porque abre um outro olhar, né? De você não estar sempre se punindo. Ah, estou passando por isso porque eu estou pagando por algo. E como o Jaque falou, acho que a gente tem que ter um olhar mais leve, né? Assuma a culpa. Não ter essa obrigatoriedade forçada. Ah, eu tenho que fazer dessa forma. Eu sempre costumo dizer, e acho que isso é sabedoria dos pretos velhos, né? Faça o que seu coração pede. Se seu coração pedir, faça, porque você não vai se arrepender, né? Acho que dentro do coração da gente, a gente traz sempre coisas boas. E outra coisa também que me chamou a atenção, ouvindo você falar, eu lembrei. Eu costumo dizer também que a gente tem uma luzinha vermelha dentro da gente. E ela acende. Ela acende quando a gente faz algo de errado, a gente sabe. Não tem essa de dizer, eu fiz porque eu não sabia. No fundo, a gente sabe. A gente sabe porque quando a gente faz, essa luzinha acende. Nos mínimos detalhes, esta luz acende. Você automaticamente você sabe que você errou. Então, vamos prestar mais atenção a isso, gente. E vamos, de uma maneira leve, claro, procurar errar menos, né? Porque a gente já errou tanto, por isso que a gente ainda está aqui. Se a gente não tivesse errado tanto, a gente não estaria precisando mais de estar aqui, né? Então, vamos procurar, né? Estar sempre elevando os nossos pensamentos, estar em contato com o nosso Pai maior, né? O Divino Mestre Jesus. E sempre prestar atenção a essa luz aí que acende, não de uma forma obrigatória, porque acho que a gente fez, aí agora assume, fez, e vamos assumir os nossos erros e acabou. Então, é isso que eu queria falar. E outra coisa, Érica, eu gostei quando você falou, achei interessante, que Bernardo falava, né, que não existia futuro nem presente, que é tudo uma coisa só. Nunca tinha ouvido falar sobre Um isso. presente contínuo. Achei bem interessante. Mas vamos lá, continue aí, Érica. E é bacana, você falou isso aí, né, do livre-arbítrio. Eu vi um cientista falando outro dia, eu não lembro o nome agora, eu estou péssimo com o nome, viu, meu povo? Mas eu lembro das coisas que eu acho interessante. E aí ele falando, né, que o homem é produto do meio. E foi constatado que as decisões, né, a situação, a maioria das coisas são tomadas de acordo com o que ele conhece, com o meio dele. Então, se vocês pararem para analisar, e aí eu lembrei de Joelma, né, falando das pessoas, das companhias, se você está num ambiente propício com determinada companhia, qual é o livre-arbítrio que você vai ter? Se você está influenciado pelo ambiente e pelas pessoas que estão no ambiente, dificilmente você vai conseguir exercer esse livre-arbítrio, porque socialmente você vai estar encadeado com outros vetores, vamos dizer assim, né? Eu Que é o discordo, ambiente Eric. e as pessoas. Eu discordo de você, porque se a pessoa tiver a cabeça feita, a cabeça no lugar, ela não faz. Mas, Danúzia, quantas pessoas têm a cabeça feita quando tem a cabeça no lugar? Porque a Sim, maioria a vai minoria. com a... Pois é É a disso que eu estou minoria. falando. Porém, eu tenho outra coisa para falar antes que eu me esqueça, viu? Eu vou lhe interromper aí rapidinho, que desde o início era para ter falado. O Antônio pediu para quem não pegou a água, gente, por favor, pegue a água, ainda dá tempo, coloca aí no cantinho,
né, que eles estão trabalhando, vai fluidificar a água para cada um beber no final. Mas, Danúzia, o que eu estou falando, né, não é livrando a pessoa. Eu não estou falando que eu estou livrando a pessoa da responsabilidade falando isso. Eu estou falando que, em determinado momento da vida daquela pessoa, a responsabilidade não vai ser só dela. Ela vai estar impregnada de outras energias, de outros pensamentos que são impostos pelo ambiente e pela pressão social. E ela vai sim ceder. Então, esse livre-arbítrio, em algum momento, ele deixa de existir. Ele deixa de ser percebido, vamos dizer assim, por essa pessoa. E ela toma atitudes, né? Que ela toma ações que as consequências, provavelmente e certamente, quem vai receber são elas. Então, é difícil a gente criar esse entendimento. Como eu disse no começo, nós fomos treinados, né, à punição. Nós fomos treinados de maneira que a gente assuma tudo sem reclamar. E isso é complicado. Porque quando a gente começa a entender, né, o que é que foi feito da vida da gente e começa a perceber as coisas, fala, poxa, eu posso interferir nisso. E de maneira positiva. Walter, por favor, pode falar. Ô, meu querido. Não, já concluiu o compartilhamento de tela para a gente poder ter o contato com a galera? Não, ainda tem mais uma telinha só, ainda tem só mais uma. É Pronto. mais duas, eu acho. Eu fiz aqui um raciocínio meio desorganizado, mas deixa eu tentar colocar em ordem, né? Eu fiquei lendo aqui fiquei ouvindo aqui na palestra toda, pô, muito bom, Érico. Obrigado aí pela transmissão de conhecimento seu. E pensando aqui, né, nas consequências, né, nessa coisa da culpa, né, que o pessoal chama da culpa católica, né, do pecado original, né, dessas coisas que, no final das contas, eu gosto muito de dizer que as religiões todas elas são muito boas, o problema é que tem gente no meio, né? E aí a gente costuma estragar um pouquinho as coisas que a gente toca, né? E tudo isso vem muito em razão dos homens, né? A gente vê que houve muita manipulação, né, dos textos bíblicos, né? Os textos que foram escolhidos para fazer parte desse livro que a gente, né, da Bíblia, né, do livro que a gente tem como base, os outros que foram excluídos por terem versões, né, inclusive do próprio Cristo, que não estariam condizentes com aquilo com que Roma veio a definir como sendo correto, né, a própria estrutura de Roma, que, se a gente analisar, é uma estrutura que herda, né, do Império Romano, toda uma estrutura hierárquica, né, que segue mais ou menos os mesmos preceitos, né? Você tem o Papa como, né, substituindo o imperador, você tem os bispos que têm lá, né, toda a sua a aristocracia, né? E aí vai se dividindo os poderes, vai se dividindo as responsabilidades, mas sempre tendo como objetivo a unidade, né? É meio que uma organização militar, né? Com esse viés, com essa força, né? Do Deus único. Mas, voltando para a ação e consequências, né? Primeiro, eu penso muito eu sempre parto dos ensinamentos de Jesus, né? E aí ele vem dizer sempre o seguinte: toda vez que ele conversa com um pecador na Bíblia, ele termina fazendo, né, algum tipo de milagre, dizendo: vai e não peques mais, e não erres mais. Ou seja, se aquelas ações que foram tomadas até aquele momento, teoricamente,
nos levariam, né? Vou colocar o pecador, mas todos nós somos, nos levariam a um determinado tipo de consequência, né? Ter que arcar com as consequências desses atos, a partir do momento em que ele nos concede o perdão, que ele nos concede, né, a oportunidade de trilhar um novo caminho, tudo isso pode mudar. E aí eu vou lembrar, como exemplo disso, principal, né, do ladrão que foi crucificado ao lado dele e que teve uma vida de pecado, mas que demonstra o arrependimento na cruz. E o próprio Jesus fala que mais tarde eles dois vão se encontrar, né? E aí nos livros espíritas, os relatos que dizem que o próprio Cristo vai até um umbral para resgatar aquele ladrão, né? E então esse ladrão teria, né, uma caminhada, né, de luz a partir disso. Então, o que eu sempre gosto de pensar claro, o nosso livre-arbítrio ele é condicionado, né? A própria ciência já mostrou que quando a gente tem a oportunidade de fazer escolha, o nosso cérebro já tem uma tendência para tomar uma determinada decisão. E essa decisão, ela geralmente ela vai ser pautada em relação a toda a nossa ancestralidade, a informações que carregamos no nosso DNA, né? Na nossa cultura, né? No que foi ensinado pelos nossos pais, pelo que foi ensinado, né, dentro da nossa realidade econômica, social e tudo mais. Então, tudo isso vai pesar nas decisões que a gente vai tomar, né? Inclusive de tentar manter o mesmo padrão de comportamento, né? A ideia, né, do nosso cérebro, inclusive, é não fazer esforço. Então, para não fazer esforço, a gente continua fazendo sempre as coisas iguais. E a gente continua sofrendo porque a gente não consegue estabelecer um novo padrão de comportamento. Porque para estabelecer esse novo padrão de comportamento, a gente precisa estabelecer uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, né, uma nova forma de se comportar. Até isso se cristalizar, né, na nossa mente, né? Isso se tornar um novo padrão, isso leva tempo, isso leva sofrimento, isso leva muitas experiências até que a gente quebre, né, com os padrões que a gente vem praticando e comece, de fato, a tomar novas atitudes. E aí, só para fechar, dentro de uma espiritualidade em que a gente pensa que, poxa, a gente pode reencarnar para... A reencarnação tem como função o resgate. Não necessariamente esse resgate significa que são dos erros que a gente cometeu na nossa vida anterior, né? Às vezes é necessário que a gente dê uma descansada e busque, né, revisar vidas passadas para poder voltar e buscar essa tal dessa reforma íntima, né, Danilo? Então, a gente vai exercitando. Ó, dessa vez eu quero vir para melhorar nesse ponto, dessa vez eu quero vir para melhorar nesse aspecto. E as situações e vamos escolhendo e que são colocadas para que a gente viva, também são de acordo com essa necessidade dessa experiência, desse aprendizado. Ou seja, as possibilidades de consequências são infinitas, né? Quando eu vejo, né, essa coisa condenatória de que se você fizer isso, vai acontecer isso. Quando tem um avião que cai, não, porque todo mundo estava no Titanic, eu fico abismado com esse tipo de resposta tão fácil assim, sabe? Não, porque todos eles eram piratas eu não sou muito favorável, não. Acho que é muito simplista, né, de esse tipo de resposta. E o que eu queria falar com tudo isso é justamente de que as possibilidades são infinitas e que, inclusive, existe a possibilidade de que as consequências, né, não venham tão de imediato, né? E a vontade de mudar, a vontade de fazer o bem e o bem praticado,
ele pode sim, né, ser determinante, né, e sobressair sobre os erros que foram cometidos, né? Mas principalmente a consciência, né, de se analisar, olhar quais são os erros, né, o que é que eu posso melhorar. Uma coisa que Antônio, né, faz também, sempre coloca aqui, né, que é de Santo Agostinho? Santo Agostinho não. Esqueci. É de Santo Antônio mesmo. Santo Antônio, Santo Antônio. Tô É a brincando, coisa, viu? Eu tô mas é chamando isso ele mesmo. de santo. Mas é isso mesmo, é a autoavaliação, de olhar, poxa, o que eu fiz hoje, né? O que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz de ruim? Aonde eu posso melhorar? No que é que eu tenho que mudar, né? Se a gente consegue, pelo menos, olhar para a gente e ter e fazer essa análise crítica, com certeza, o nosso fardo vai ser mais leve, né? E sempre, sempre, gente, buscar os ensinamentos do Cristo. Somos cristãos porque acreditamos nos ensinamentos do Cristo. Então, é seguir aquilo que ele nos ensina, tentar, né? Vai ser difícil nessa vida, mas buscar esse modelo, porque é a partir dele que a gente encontra a salvação, né? Não tem outro caminho. Seria isso. É interessante, Walter, você falar, né, sobre Jesus. A Igreja Católica tem uma coisa interessante do perdão, né? Ela perdoa, mas não fala que vai ter consequência, né? Não, seus pecados estão perdoados. O próprio padre hoje diz, né? Reze tantas Ave Marias, reze tantos Pai Nosso. Mas sim, a gente pode perdoar as pessoas, mas não quer dizer que isso não vai ter consequências. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente vai, né, entendendo um pouco mais da vida, entendendo um pouco mais do que é o que a gente quer falar. E de tudo isso que você falou, uma coisa que me chamou muito a atenção, né? E resume até o que eu estou falando aqui hoje. As nossas possibilidades são infinitas, minha gente. Nós temos um potencial, um manancial infinito de possibilidades. Isso eu concordo plenamente com você, Walter. Porque nós é que vamos fazer nossa vida boa ou ruim. Nós é que vamos vibrar, né, em frequências mais baixas ou mais altas. Nós temos muitas possibilidades e isso só cabe a nós. Como o tempo já estendeu um pouquinho, né, eu não vou falar mais muito, vou passar mais 2 slides só para finalizar, e aí eu abro a palavra para quem quiser mais falar, né? Eu estou aqui direto na setinha, a setinha está falhando comigo. Eu vou deixar com vocês aí o pensamento essênio, que eu acho que resume tudo que a gente falou hoje aqui. Cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornarão palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornarão seus atos. Cuidado com seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles formarão seu caráter. Cuidado com seu caráter, pois ele determinará seu destino. Minha gente, muito obrigado por me ouvirem hoje, né? Obrigado pelas contribuições e espero que ainda dê tempo para a gente poder discutir algumas coisas. Antônio? Ficou silêncio aí agora? Estão me ouvindo ainda? Eric? Acho que a gente está esperando o Antônio desmutar e falar. O Eric, desculpe, é porque no celular, meu amigo, você vai fazer uma coisa, o dedo bate em outra, é uma confusão, velho. Mas consegui aqui. Não, é interessante, né, quando você traz essa questão da responsabilidade, e já que também faz traz também, né, uma observação bem interessante, porque se a gente parar para analisar, né, tudo na vida da gente precisa ter responsabilidade. É porque tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós praticamos tem ações e tem consequências, né? E aí é uma coisa que eu digo toda hora, cara. O que me fez ficar apaixonado pela doutrina espírita foi justamente essa possibilidade de você ser o seu próprio juiz, né? É você
ter uma consciência que te condena ou te absorve diariamente pelos seus atos, pela sua responsabilidade ou pela falta dela, né? E aí me vem uma historinha assim muito da minha infância, que nós tínhamos um grupo de amigos, e aí a gente aprontava todas, né? Aprontar coisa de criança, era jogar pedra na mangueira dos outros para tirar manga, jogar bola, quebrar vidraça. Não digo assim, aprontar não era nada demais, era coisa de criança. E aí a gente era um grupo unido, né? E aí o cara ia fazer queixa na cara de um dos amigos, aí a todo mundo, não, ele não estava não, foram só nós, tal. E as mães, né, como sempre passam a mão pela cabeça, os filhos são sempre os melhores. Não, tudo bem, obrigado. Aí aquele cidadão não apanhava. Aí é na cara de todo mundo que chega na minha vida, eu digo, não, não, lá em casa nem pensem em ir. Porque se vocês forem lá em casa, eu vou apanhar 2 vezes. Vou apanhar porque eu estava e vou apanhar porque eu estava tentando enganar minha mãe. Então esqueça. Minha mãe sabe o filho que tem, deixa quieto. Então, a responsabilidade me obrigava a tomar minha pancadinha uma vez só e assumir que estava junto com os amigos lá aprontando, né? E aí eu me lembro, cara, uma vez numa palestra no centro que a gente frequentava, e eu não lembro se foi Arthur, algum palestrante que trouxe essa questão da melhor versão da gente, né? E eu percebo assim, hoje eu posso dizer, eu sou a minha melhor versão. E olha que eu não estou nem falando de outras vidas, estou falando dessa própria vida. É o quanto eu me melhorei de 2014 para cá, depois que eu comecei a estudar o Espiritismo. Uma vez eu perguntei ao coordenador se o Espiritismo proibia a gente de alguma coisa, no sentido de beber, de fazer coisas erradas. Tá? Ele fez, cara, o Espiritismo não proíbe você exatamente de nada. Quem vai proibir você de alguma coisa é você mesmo. Quando você começar a ter consciência dos seus atos, o que é certo, o que é errado. Aí eu perguntei assim a ele de novo, mas o que é certo e o que é errado? Aí ele me disse, bom, tudo que está nos ensinamentos de Jesus é o certo. Tudo que está fora do ensinamento de Jesus é errado. Ok? Eu digo, ok. Então, de lá para cá, velho, é interessante. E como eu sempre fui um jovem, que muitas amizades, sempre gostei de brincar muito, tal, tal. Hoje, quando acontece algo, alguém me convida para alguma coisa, tal, tal, a primeira coisa que vem é minha consciência. Seu Antônio, isso não tem nada a ver mais com você. Passou essa fase. Seu Antônio, isso tem consequências, né? Lembra aquela história de mãe, que a mãe diz assim, meu filho, não vá para aí, não vá para esse lugar, não saia com essa pessoa. E a gente temava, ia, aí sempre acontecia alguma coisa. Eu não avisei. A mãe, naquele momento, era a sua consciência, dizendo, meu filho, não faça isso que está errado, né? Então, assim, a gente precisa ter essa responsabilidade, principalmente com os nossos atos. Às vezes eu vejo pessoas fazer coisas e deixar que outras levem culpa no seu lugar, sabe? Eu acho que a punição aí é dobrada, né? Mas, como a gente fala, não é questão de punição, né? É responsabilidade. Então, procurem, gente, fazer sempre as coisas com responsabilidade, porque tudo que a gente faz tem consequências e nem sempre as consequências são boas. Às vezes não são boas para a gente e são piores para as outras pessoas. Às vezes uma palavra dita pode não só ofender, mas causar uma verdadeira destruição na vida de um ser humano. Por isso que a gente tem que estar sempre em busca do melhoramento, sempre buscando fazer coisas boas, pensar coisas boas, se envolver com coisas boas. E só para reforçar uma coisa que você falou, Eric, e Danúzia discordou, Danúzia, tem um ditado antigo, né? Ditado antigo diz assim, Eric falou a questão dos porcos, mas tem outro, não sei se eu me lembrar agora, que é como se fosse assim, né? Meu filho, se anda com Chico, o que Chico faz, Francisco também faz. Que é assim, eu tenho a cabeça num lugar. Mas a questão não é você ter cabeça fora do lugar. É a questão da sintonia. Às vezes você está com uma baixa sintonia, uma frequência ruim, e você é envolvida pelo momento, pelas ideias, sem contar que tem aquela pessoa que tem o dom, né, de te atrair, de te possuir, de te incentivar e te encaminhar para os lugares ruins.
Então, não é que você não tenha a cabeça no lugar, né? É porque, lembrei a frase, melhor só do que mal acompanhado, né? Então, assim, a gente precisa estar muito atento com quem a gente anda, muito atento aos lugares que a gente frequenta, por conta exatamente da palavra chamada responsabilidade. Essa história do espelho surgiu justamente também de uma palestra, né? E o cara fez, cara, comece a fazer uma reflexão todos os dias de manhã. Você acorda, faz as orações e sai. Vai passar o dia todo, né, encontrando várias pessoas, praticando várias ações e tal. Quando você retornar para casa, antes de dormir, se olhe no espelho, porque ali é você e você. Você não tem como mentir para você mesmo. Porque se você falar uma mentira, sua consciência vai dizer, opa, você está mentindo. E busque assim, faça uma reflexão e veja tudo que você fez durante aquele dia, de bom e de errado, e veja se você pode dormir orgulhoso de tudo que você fez naquele dia. Né? Fica essa reflexão para todos nós. Né? Eu não preciso aprender muitas coisas, mas eu posso dizer a vocês com 100% de certeza que a minha versão de hoje é a melhor que existe. E a de vocês também. Tá bom? Beijo no coração. Essa é a minha contribuição para hoje. E, Eric, obrigado aí pelo tema e pela palestra. Velho. E as pessoas que contribuíram também até agora, ó, nota 10. Eu só agora encontrar para fechar meu microfone aqui, viu, velho? Thay, antes de você falar, Ieda desmutou o microfone antes, eu queria saber se ela quer falar. Ieda? Não? Não. Tudo Oi. bem. Não, Oi. eu só queria parabenizar Eric. Foi muito feliz. Esse tema de hoje foi muito feliz. Ele foi muito feliz nesse tema escolhido. E foi, assim, maravilhoso. Eu acho que todo mundo achou que realmente foi muito bom para todo mundo. Viu? Uma boa noite. Um beijo grande, Eric. Um beijo em todos. Obrigado, Edinha. Beijo grande também. Pronto, tá, o microfone é seu. Só vou pedir para você ficar atenta à hora, por favor. Vou ser bem objetiva. Na verdade, assim, primeiro agradecer a espiritualidade pela escolha do tema, agradecer a Eric por ter se permitido ser instrumento para fazer tão bela fala, realmente foi muito importante. Obrigada mesmo, Eric, gostei bastante da forma como você explanou, bem esclarecedora. E, assim, só complementar um pouco do que Antônio traz, quando ele reforça que, por mais que a gente tenha uma cabeça boa, a gente precisa estar estar atentos com as nossas companhias, porque muitas vezes a gente é manipulado sem nem sequer perceber que está sendo manipulado. E depois de muito tempo é que a gente consegue perceber isso. E as psicólogas do grupo aqui vão saber, por exemplo, como eu estou falando, quando a gente convive com uma pessoa narcisista. Ela nos manipula a tal ponto que a gente não consegue perceber que está sendo manipulado. Em um determinado momento que a gente acorda e percebe o que a gente está vivendo, é que a gente vai se dar conta do quanto é importante a gente vigiar com quem a gente convive e como é que a gente se porta com essas pessoas. E uma outra coisa que, para mim, tem sido muito marcante, até por momentos que eu venho vivendo, é que, assim, a gente precisa escolher muito bem com quem a gente convive, a ponto, inclusive, de, em determinados momentos, perceber que pessoas que têm uma ligação sanguínea com a gente não vale a pena a gente conviver. Então, a gente está atento para que... Não é porque é família que necessariamente eu tenho que conviver, porque nem sempre um familiar vai me fazer bem, e a gente tem, inclusive, que ter essa responsabilidade de perceber quando é a hora da gente se afastar. E, para terminar, é aquela questão do livre-arbítrio, que eu sempre bato nessa tecla. O livre-arbítrio existe, só que ele é limitado à nossa responsabilidade. E, a partir do momento que a gente tem o conhecimento e tem o autoconhecimento, a nossa responsabilidade aumenta e o limite do nosso livre-arbítrio ele fica cada vez menor. Mas isso não significa que ele deixe de existir.
É isso. Gratidão, Thay. Gratidão, Eric, pelo tema. Alguém tem mais alguma colocação, mais alguma contribuição? Então, vamos nos direcionando para finalizar o nosso encontro de hoje. A gente tem agora a oração com Thay e a música com Fabi. Lembrando que quem puder, abre as câmeras. Quem não puder, tenta fazer um esforcinho, né? A espiritualidade sempre nos pede para a gente abrir a câmera. E Thay, o microfone é seu. Ok, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso irmão Jesus Cristo. Agradecer por essa noite, pela oportunidade de ouvirmos o irmão Érico falando, refletir sobre essa nossa realidade, sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso destino, porque de fato somos senhores e senhoras do nosso destino. Todas as consequências que vivemos são resultados das nossas ações. Então, que a gente consiga entender de uma vez por todas que somos responsáveis pela colheita, porque o plantio ele é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então, que possamos, como pessoas que se dizem espíritas ou espiritualistas, colocar em prática aquilo que estudamos e que aprendemos, porque é isso que vai nos levar a um caminho de evolução e um caminho de crescimento espiritual. Que possamos ter o compromisso de sermos pessoas cada vez melhores. E os irmãos que estão aqui hoje, amanhã sejam melhores do que hoje. E assim vamos crescendo e vivendo dia após dia. E sejamos sempre gratos pela vida que temos e pela oportunidade que temos em cada amanhecer de escrever a nossa história de uma forma cada vez mais comprometida e mais próximas dos ensinamentos de Jesus. Possamos vibrar pelos mentores do nosso grupo, pelos nossos mentores individuais, que possamos vibrar pelo nosso instituto, que ele se torne realidade aqui no plano material, porque já acontece no plano físico, e que possamos estar cada vez mais unidos e nos fortalecendo, vibrando uns pelos outros e vibrando sempre amor e alegria. E lembrem-se sempre, que sejamos capazes de nos cobrar a melhoria a cada dia, mas que façamos isso sempre com leveza, pois por mais que tenhamos o compromisso com a evolução, não podemos nos esquecer que somos humanos, somos imperfeitos e precisamos estar atentos aos erros, mas também precisamos ter autocompaixão conosco, que sejamos responsáveis, mas que não esqueçamos nunca que nós somos os primeiros amores das nossas vidas. Que assim seja. Boa noite. Vamos lá, um pouquinho nervosa, mas vai. Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar. Para todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício para melhorar, melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Ah, oh, oh.
oh, 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 oh. Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e ainda vai piorar, piorar. Para todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício para melhorar, melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Ah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar. Para todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício para melhorar, melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel e a luz do céu, para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Ah, oh, 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 oh. A voz um pouquinho trêmula do nervoso, mas valeu. Eric, gratidão, viu? Muito, muito boa mesmo a palestra. Mais uma contratada do Coral da Luz. Você tem uma voz linda, Eu já ia Fabiana. perguntar, Antônio, se você ia contratar. Obrigada. Eu sou a gerenciadora, tá? Eu sou empresária, por favor, viu? Está contratada. Ela tem uma voz linda. Está contratada, Fabiana. Oi. A mão tá Obrigado suando também. aqui, viu? A gente pode pedir música, Fabiana? Pode, com tempo de antecedência para eu treinar. Inclusive, essa foi uma música que Nana tinha pedido. E eu só vim me atentar hoje, quando eu vi o pôster lá de sábado, que eu vou cantar novamente. Eu disse, eu vou tentar, já que é terça, dá tempo eu ensaiar para cantar que Nana que pediu. bom. Bom Quando saber. eu fui, era essa. Bom saber, viu? Que a gente pode E a pedir música, música. e a música teve tudo a ver com a palestra hoje, né? Tudo pode melhorar. Só depende da gente, né? Verdade. E aí, meu povo, todo mundo bem? Tudo bem. Tudo bem, graças a Tudo Deus. bem. Eric, eu te devolvi o host para você ficar com a gravação. Porque eu acho que você tem que parar aí para ficar com você. Se eu parar aqui, talvez salve aqui. Não, eu botei para salvar na nuvem. Ah, tá. Pronto, então eu já vou pausar aqui. Ô, Eric, rapidinho, quem colocou a água, faz uma oração e bebe a água agora no final, quando sair. Pronto, vou pausar a gravação, viu, pessoal? E vou parar.